Atos 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe saíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Paulo está conectado imediatamente com a assembleia, os irmãos da assembleia lá, onde ele perseguia. E Ananias é o vaso, a pessoa que Deus utilizou para abrir seus olhos. Então ele foi conectado. Era difícil para os crentes lá de aceitar uma pessoa como Saulo ou Paulo. Depois aqui recebe seu nome. Não é aqui, mas eu pensar em versículo em 15, versículo diz que é um vaso escolhido para o meu nome diante dos gentios, também dos reis e dos filhos de Israel. Esse foi o ministério de Paulo. Primeiramente, ele foi escolhido apóstolo para os gentios, porque foi a vontade de Deus, no tempo presente, de escolher dentre os gentios para encher os céus de um povo para Cristo. Os judeus já estavam rejeitando. O testemunho não foi
rejeitado completamente até que apedrearam a Estevão. Embora que siga um pouco de testemunho, mas não. Quando mataram a Estevão, foi uma mensagem de rejeição do testemunho do Espírito Santo através dele. Não foi só ele que foi rejeitado, foi os judeus rejeitaram não só Cristo Jesus, mas também o Espírito Santo falando por Estevão. Então, é muito interessante que Saulo foi conectado com este como se fala? Martírio de Estevão, ou de matança de Estevão. E eu acho que Paulo sempre lembrava de este fato, de que ele tinha compartilhado com esta obra tão mal. E o Senhor utilizou então a ele tomar o cargo que Estevão deixou, em certo sentido. Logo no começo já existe oposição, né? Nós vemos que Paulo, nos versículos em que ele estava ainda em Damasco, versículo 20, no versículo 19, tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. Então ele saiu lá e pregou a Jesus nas sinagogas em Damasco. E lá eles começam a ter medo dele, e fala no 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Queriam matar a Saulo. Aí eles tiram ele de lá, levam eles para Jerusalém, levam Paulo para Jerusalém. Chega em Jerusalém, os discípulos do Senhor Jesus tinham medo dele, de que ele não fosse um discípulo, fosse alguém que fosse trazer trabalho para eles, problema para eles. Mas lá em Jerusalém, sendo apresentado para os apóstolos, quem os rejeita lá são os gregos, que queriam matá-lo. Em Jerusalém, quem quer matar Paulo são os gregos. Versículo 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Aí ele teve que sair e ele tem que voltar para a sua cidade natal, que é Tarso. E lá então, ele provavelmente fica um tempo lá, aprendendo do Senhor, tudo que ele depois teria que ensinar. E versículo 30, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. E aí começa uma outra narrativa aqui, parece que para a narrativa do que é Paulo e vai entrar em Pedro, usando uma das chaves para abrir o reino dos céus a Cornélio, né? E aí volta-se a narração outra vez de Paulo, no versículo 19 do capítulo 11, onde Paulo vai com Barnabé vai até Tarso, pega Paulo lá e o leva então a Antioquia. E estando eles na Antioquia ensinando, lá pela primeira vez são chamados cristãos. No versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor falou com Saulo, né? E também falou com Ananias. O Senhor estava fazendo a obra nos dois lados, né? Preparando esse caminho de Saulo.
E nós podemos aplicar isso também para nossas vidas, porque nós vemos aquilo que o Senhor está fazendo muitas vezes na nossa vida, mas nós não enxergamos que o Senhor também já está preparando o outro lado. E nessas passagens nos mostram isso, que é um descanso para nós, de nós sabermos que o Senhor está preparando, né, em nós e na outra parte, em qualquer circunstância da nossa vida, o Senhor já está preparando a outra parte também. E quando chega o seu tempo, nós vemos que as coisas acontecem em paz, né, e com segurança no Senhor. E que o Senhor nos ajude a esperarmos esse tempo, a reconhecermos a mão dele na outra parte, no outro lado, juntando essas partes para o seu propósito. Provação que é de Deus a coisa, não? Homem não pode fazer isto. Provação que é de Deus, que faz os dois lados. Coisa semelhante aconteceu quando Cristo, uma prova, obrigado, uma prova que é de Deus, quando o Senhor Jesus mandou embora os discípulos para preparar para a última Páscoa, também ele mandou com direções que vão encontrar tal homem na rua com um cântaro de água, e foram, acharam e seguiram a ele e chegaram ao aposento alto. Tudo é uma prova que Deus está em controle do assunto. E eu acho que, irmãos, nós podemos ter esta confirmação hoje em dia também, nas circunstâncias, orando a Deus e Deus respondendo ou fazendo sua obra. Por outro lado também, outras pessoas preparando-nos um lugar para reunir-nos ao seu nome de Cristo Jesus. Esse não é obra de homem, congregar-se ao seu nome de Cristo Jesus. A mesma coisa que aqui. É coisa que se estamos sujeitos à direção do Espírito Santo, vamos encontrar. Deus está controlando as coisas e pode mostrar-nos o caminho disso. Então, chegando lá, não vamos dizer, ai, que bom sou eu que achei esse lugar por mim mesmo. Não, nada disso. É a obra de Deus. Nós sempre costumamos pensar que a salvação é uma obra de Deus. Nós não nascemos, ninguém é salvo porque buscou a Deus, mas Deus o buscou. Mas também estar reunido ao nome do Senhor é Deus que faz. Nós vemos que fala que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o Pai veio buscar adoradores que o adorem em sinceridade e verdade. Cristo Jesus foi enviado ao mundo para salvar o pecador. E o desejo do Pai é que, salvando esse pecador, ele busca esse pecador salvo agora para o adorar com verdadeira adoração. Também é uma obra divina. Ninguém vai se chegar lá no céu e falar assim, eu estive reunido ao nome do Senhor porque eu fui fiel, eu fui forte, eu busquei. Ninguém vai poder falar isso. Porque é a mesma graça que nos salva, nos coloca nesse lugar. A gente é reunido ao nome do Senhor, nós somos reunidos. Aquilo que é Mateus 18, né? Aquele tempo de verbo lá, não é uma ação que depende da pessoa que está praticando. É uma ação dependente de uma pessoa externa fazendo essa ação. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles, não é onde 2 ou 3 resolverem se reunir. É onde 2 ou 3 são reunidos por uma outra pessoa de fora. Faz essa reunião e ali eles estão, e ele está no meio.
A promessa dele estar no meio não é decisão e solução de homens. É Deus mesmo quem faz. Está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, é Deus fazendo isso para a honra e glória do nome dele. Nenhuma glória para nós. O mistério de Paulo aqui, eu acho que Deus está fazendo por causa de Paulo, e os discípulos também, por outra parte, tiveram que saber que Deus tinha escolhido a Paulo, que para um ministério muito especial. Então, foi uma confirmação para eles que Deus tinha escolhido este servo. E, por outra parte, por lado de Paulo, ele tinha que reconhecer que esses discípulos foram junto com Cristo em seu ministério na terra. Então, não vai haver 2 ministérios, um ministério dos 12 ou 11 discípulos, outro de Paulo. Não. Vão concordar um só ministério, ou um só trabalho, obra. Outra coisa que chama a atenção aqui é o fato de que, uma vez que Saulo recebeu da parte de Deus esse chamado, e ele respondeu a esse chamado, nós vemos ele sim, falando aos judeus que aquele era o Cristo, pregando o nome do Senhor Jesus em Jerusalém, mas uma característica que a gente vê aqui é que ele é levado de volta para a sua terra, a sua cidade, onde lá ele fica um tempo, sendo preparado para o ministério. Muitas vezes nós vemos pessoas crendo no Evangelho e já querendo sair para a obra, ministrar e falar. E o que Deus quer é que a gente tenha um tempo antes de preparação, porque o único modo da gente ser preparado para o ministério é a gente viver um tempo na Assembleia onde você está. Há um perigo sério da pessoa achar que porque agora ela é salva, ela deve sair, já ir fazendo tudo, e ela não tem um exercício fundamental, que é o de ficar na sua Assembleia, reunido ao nome do Senhor, em submissão ao Espírito Santo no meio da Assembleia. E esse ministério ser aperfeiçoado ali, para depois então ser praticado. A gente pensa às vezes que é só o fato de eu ler muito a palavra de Deus, eu me converti, agora eu vou decorar tudo aqui, vou sair falando tudo que está decorado, que isso vai ajudar. Não. O principal meio de você crescer no ministério, se você quer seguir o ministério, é você aprender a submissão ao Espírito Santo. E isso a gente só aprende no local onde a gente é. Por quê? Porque o profeta não tem honra na sua própria cidade. Eu creio que Paulo teve que ficar em Tarso um tempo, recebendo alguma oposição ao que ele queria falar, tudo, até ele aprender exatamente o que Deus queria dele. E ele poder depois, então, sair, quando Barnabé vai e busca ele lá na cidade de Tarso e o leva a Antioquia. Temos um pouquinho mais disso. Paulo fala de como Deus escolheu a ele em Gálatas 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi do homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E logo, versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e
fique com ele 15 dias, etc. O caminho de Deus aqui é muito interessante, que ele fez contato, sim, com a Assembleia lá em Jerusalém, logo. Mas ele não recebeu sua missão dos 12 ou 11 de apóstolos. Não, diretamente de Deus ele recebeu seu ministério. Este foi parte da razão que ele então foi lá. A Arábia diz aqui um tempo. É muito importante isso, creio, porque o ministério de Paulo é diretamente do Senhor Jesus nos céus a ele, de ele a nós. Essa é a maneira que nós recebemos este ministério da igreja, diretamente de Cristo a Paulo a nós. Estou pensando em várias epístolas. Paulo escreve assim: apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. O apostolado dele vinha da parte de Deus. O chamamento dele era celestial. E eu estava pensando nessa situação específica de Atos 9, a maneira como Deus usou para falar com ele. E teve mais uma pessoa, ao meu ver, que Deus usou também de uma maneira muito especial para, eu vou usar essa palavra, convencê-lo de que ele teria que falar com Paulo, que foi Ananias. No versículo Atos 9, versículo 10, falou assim: ia vindo a Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Estava pensando, o que foi necessário para que Ananias, porque Ananias tinha, como já foi dito, as suas restrições. Ele falou, mas puxa vida, ele perseguia a igreja. Se fosse necessário uma visão, o Senhor Jesus, que nós cantamos, daria. Nós cantamos esse nome, né? Que nós exaltamos. E conhecendo bem de onde a gente estava, para onde Ele nos colocou, nós entendemos um pouco do amor que Ele tem, graça e a maneira misericordiosa como Ele age conosco também. E eu queria enfatizar também esses 3 dias que Saulo ficou cego. Podemos pensar, o que passou na mente desse homem? Que, ao seu ver, fazia tudo certo. Muitas vezes a gente pode falar assim, poxa, mas eu estou fazendo tudo errado, então vou precisar de uns 3 dias aqui. Mas ele, ao seu ver, esse cumpridor da lei, ele não fala, eu não posso merecer isso. E as coisas, os auto-julgamentos, porque daí ele já tinha ouvido aquilo do Senhor, essa perseguição, o Senhor se identificando com a igreja e falando, por que me persegues? E ele tendo que rever tudo aquilo, todos os passos. Então, nesses 3 dias, mas o que me conforta também, porque se nós estamos vendo que esse homem, perseguidor, outrora, perseguidor da igreja, pela graça de Deus, foi feito apóstolo. O que foi necessário para que ele largasse tudo isso, não sei como dizer, ele se desvencilhasse, ou seja, o Senhor Jesus, era necessário aparecer dessa maneira no caminho de Damasco? Era. Então o Senhor Jesus faz o que seja necessário. E uma coisa que me dá sempre alegria
é essas duas primeiras palavras que Ananias fala a Saulo, no versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo. Está pensando na Assembleia? Nós não somos nem mais e nem menos que irmãos. Essa posição que ele nos colocou. Não tem lugar para outras coisas, carne, não tem, mas que posição bendita que ele nos coloca. Também chamamento celestial, vocação é celestial. Então nós estamos vendo a graça também uma vez mais manifestada. O que for necessário para ele falar conosco, o que for necessário para nos chamar a definir os limites muitas vezes, ele fará, por amor de nós. Dois aspectos interessantes aqui, que fala de uma espera e também fala de uma atitude, né? E todas elas dirigidas pela vontade de Deus. Muitas vezes nós vemos uma situação, nós queremos fazer alguma coisa, mas nós vemos que nós não temos condição para fazer isso. E pode acontecer o contrário também, de o Senhor nos chamar para nós fazermos alguma coisa e nós não respondermos ao chamado do Senhor. Nós vemos que Paulo, nesses dias que ficou sem a visão, com certeza ele queria recobrar a visão, mas ele não tinha condição para fazer isso. Ele tinha que esperar. E nós vemos que Ananias, quando foi chamado, talvez ele não quisesse fazer. Ele disse, mas esse homem, ele é um perseguidor. Mas o Senhor disse, vai. E quando o Senhor chama ele, no versículo 10, diz, e disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. No versículo 15, o Senhor disse, vai. E no versículo 17, e Ananias foi. Nós precisamos entender que existe na nossa vida um tempo de espera, como já foi dito, né? Tempo que Paulo foi preparado para o ministério, um tempo de espera, e existe também um tempo de atitude, né? E é maravilhoso a gente saber que tanto um quanto o outro provém de Deus. E nós não podemos nem adiantar nenhum nem outro, porque é Deus que dá o tempo de todas as coisas, mas nós temos que estar preparados para esperar e prontos para agir. Com respeito a esses 3 dias, é interessante, eu estava pensando por que o Senhor tirou a visão de Paulo. Acho que a visão nos fala da autossuficiência, da segurança. Quem já experimentou estar em casa e de repente apagar toda a luz? Acho que não existe um lugar que você conhece mais do que sua própria casa, né? Todavia, quando acaba a força, você não sabe, não consegue andar. Embora conhecendo onde estão os móveis, é difícil, muito difícil. E uma coisa que Deus tinha que mostrar a Paulo era que ele tinha que aprender. Embora ele fosse mestre na Escritura, ele tinha que aprender tudo de novo.
ou melhor, aprender a ver com a luz que o Senhor ia dar a ele, não com com seu próprio conhecimento. A questão da alimentação é outro fator que nos dá força, nos dá segurança também. E depois de 3 dias sem comer nada, a gente se sente bem fraco, né? O nosso estado emocional se altera também. E nos fala, creio que devemos estar fracos em nossa própria força, para que possamos ter força espiritual em Cristo. Paulo depois, em algum lugar, não estou lembrado onde, mas ele fala, quando estou fraco é que sou forte. Mais ou menos esse é o... E a bebida, que ele não bebeu também, na palavra nós encontramos no Velho Testamento mais a bebida relacionada ao estado emocional, ao estado do nosso humor, né, da nossa... que nós também não devemos dar muita importância ao nosso estado de humor, ao nosso estado nós temos que aprender a verdadeira alegria no espírito, não nas nossas emoções. Tem uma coisa aqui que acontece também, que nenhum de nós até agora comentou. Após os 3 dias em que ele ficou cego, sem comer e orando, qual a primeira coisa que ele faz? Tem que ser batizado. Versículo 18, lhes caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a visão. E levantando-se, foi batizado. Era necessário que ele fosse batizado, porque ele tinha que sepultar tudo aquilo que ele tinha, a palavra é background, que ele tinha antes aprendido, tinha que falar, tudo vai ter que ser, ele tinha que passar pelas águas, se identificar na morte de Cristo, por ser judeu, ele tinha que fazer isso. E quando Pedro, no seu primeiro discurso, fala e aquelas pessoas perguntam, o que devemos fazer? Creia e seja batizado. Mas nós não vemos a mesma coisa acontecendo em toda a conversão que ocorre. Mas de Paulo, eles mencionam aqui que ele foi batizado. Aí então ele foi se alimentar, foi confortado e tudo mais. Mas é interessante essa conversão de Saulo, no sentido de que ele teve que seguir, ele era especial, mas ele teve que fazer o que todo mundo tinha que fazer, ele não era diferente dos outros judeus. Respeito ao batismo de Paulo, em capítulo 22, explica um pouco diferente, interessante, Atos 22, 16. Dice, agora porque te detens, levanta-te, bautiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Essa escritura tinha causado dificuldade porque fala de perdão, de lavar os pecados. É muito importante notar que, como o irmão falou, o bautismo aqui foi uma mudança da posição pública diante dos judeus de identificar-se com a morte de Cristo. E esse era suficiente desconectar a Paulo com toda sua vida anterior.
a reputação que ele tinha era mau, contra Cristo. Agora, precisa tomar uma posição pública a favor de Cristo. O bautismo fez isso. E nesse sentido, também conectado com o bautismo é lavar os pecados. Esse não é no sentido judicial diante de Deus, porque só a sangue de Cristo lava os pecados diante de Deus. Mas enquanto nosso testemunho público nesse mundo, por enquanto estamos aqui, é necessário identificar-nos numa posição onde não estamos sujeitos ao governo de Deus nesse mundo. Este é o sentido de lavar os pecados. Sabemos que, por exemplo, que o juízo de Deus que caiu sobre essa nação culpável da morte de Cristo aconteceu 30 e poucos anos depois de sua morte. Jerusalém foi destruído completamente no governo de Deus. E muitos morreram lá. Esse foi o juízo, o governo de Deus que caiu sobre essa nação. O bautismo de Saulo, para ser Paulo, salvou a ele neste sentido. Não caiu neste juízo. Hoje em dia, não tem tanta significação no bautismo porque vivimos num ambiente, um ambiente cristão. Já. Mas se o Brasil foi de outra religião e nós convertimos a Cristo, a mudança pública é enorme, é grande. E em Índia, por exemplo, quando se convertem lá os irmãos, o passo muito importante para eles é o bautismo, porque todo mundo conhece a eles como cristãos só depois que são bautizados. Incluso dá novo nome lá. Dão nome cristão às pessoas que são convertidos ou bautizados, falo. Então, este é o sentido do bautismo. Esse me ajudou muito a compreender nesse sentido, porque de outro jeito, irmãos, se pensamos que o bautismo é necessário para perdão de pecado diante de Deus, confundimos a coisa com a Igreja Católica e essa é uma confusão muito, muito grave. Os dois. A Igreja Batista, né? Comete o mesmo erro. Sim. Se identifica com a igreja, em vez de identificar com Cristo, identifica com uma denominação. Bautismo não é para uma denominação, bautismo é a Cristo.